agora acho que foi. Vamos ver se agora vamos dois. Não, agora foi. Tô te ouvindo e tô te vendo. Tá, é que caiu tudo aqui na hora que eu tava tentando ajustar. Vamos ver se agora. Que desastre, meu Deus. Enfim, Dá um coço. tá um pouco escuro a impressão minha. Também eu acho que aqui. É aqui. Não, acho que é aqui mesmo. Que ficou escuro. É, Enfim. É, mas tá tudo aceso, tudo aberto aqui. Eu acho que é da imagem mesmo do celular. se fosse possível, não sei, você tem alguma tela aí, alguma coisa pra Peraí. jogar luz? Porque você tá bem. Na outra não tava tanto. É, acho que é pra cá. Pra cá fica melhor. Abajur, alguma coisa que jogue a É luz. o Vitor Catuário. É, agora acho que Tá. foi. Agora melhorou, tá melhor. É, porque agora tá contra a luz. Sim. Não, é É, importante ver você, né? A gente se vê. Então vamos lá, começando mais uma live do Quilombo, a segunda, na verdade, né? Que já teve uma com a Vivian e a Gabi, que são as outras duas, são outras duas pessoas do nosso grupo, que falaram naquela ocasião sobre o matriarcado africano nas escolas de samba. E você lembra quando foi? Eu acho que tem mais de um mês, né? tem um tempo já. Tem um ou 2 meses por aí, assim. Sim. Que a ideia é da gente trabalhar o que a gente vem pensando, pesquisando, e levar isso, e trazer isso das escolas de samba, né? A partir Uhum. dos enredos, e aí a gente aborda, faz algumas análises, algumas falas sobre o que a gente entende, né? O que a gente estuda, pesquisa, vive. Sim. E aí hoje vai ser sobre ancestralidade e oralidade em alguns enredos, né? A gente sabe que é um assunto que ele não se esgota, né? Uhum. E que são séculos e séculos de história, né? E aí a gente escolheu alguns enredos para ajudar a gente hoje e a gente vai desenrolando ao longo do tempo, né? Algumas outras lives, textos, tudo que a gente vem produzindo até então. E aí hoje a gente vai falar sobre ancestralidade e oralidade. Eu vou ver se dá Isso faz para. parte de uma série de Não, princípios africanos que a gente tem utilizado como norte para os nossos textos, para as nossas conversas, nosso horizonte de análise também, de apreensão, de leitura, de entendimento do fenômeno cultural, que são as escolas de samba, o samba, as relações étnico-raciais nesse contexto do samba e, e os valores civilizatórios. É importante entender que a cultura africana e afro-brasileira possui valores civilizatórios, milenares, e a gente entende que isso, além de ser o pilar da nossa existência, né, da cultural e da nossa resistência política, como seres humanos que sofrem racismo, são também a base aí da nossa do que nos faz ser africanos, afro-brasileiros, afrodiaspóricos, negros, enfim, os inúmeros termos que abrangem a nossa existência. E a ancestralidade é algo muito importante que é vivenciado como um valor mesmo, como um pilar da cultura negra. Por quê? Por que a ancestralidade é tão importante? E por que e como ela aparece nas escolas de samba? É a grande questão que a gente traz aqui hoje. O que é ancestralidade também? Muitas vezes a gente fala sobre isso e não reflete direito sobre ancestralidade. Às vezes a gente vê até pessoas
chamando pessoas vivas de ancestrais. Não, gente, ancestral é só quem Sim, já sim. morreu, né? Não dá para chamar ancestral pessoa viva, ou uma pessoa mais velha é diferente de uma pessoa ancestral. Isso. Como é que você entende isso, a ancestralidade para você? Como é que ela nasceu e como é que ela se cruza com o samba, na sua visão? Então, hoje eu estava até conversando com um projeto, né, com o Breno do Fruta do Pé, e aí eu quis colocar para ele, boa noite, Luciano Bernardo, Boa noite, Luciano. tá aí na guerra, Vivian, Gabriela, peraí, o Rafael passou por aqui, o Johnny Douglas, a Aline Gama, o Vitor, a Ive. Então, a ancestralidade, para mim, como você mesmo colocou, são quem veio antes da gente e fez a passagem desse corpo físico que nós temos hoje. Boa noite, professora Helena, Helena Teodoro. Por Helena Teodoro. Desse corpo físico, né, carnal que a gente tem e passou para o plano espiritual, né? E todas as pessoas que fizeram alguma coisa aqui nesse plano, nessa terra, quando passa pro outro plano, o Renatina São Clemente também acabou de entrar, boa noite, Boa noite, seja bem-vindo. que essas pessoas têm que fazer alguma coisa aqui nesse plano, no nosso plano carnal, para para ser ancestral, né? Que não é qualquer pessoa que passou por aqui e depois foi para o outro plano, para um outro ser, para um outro espaço, para o espaço espiritual, vira ancestral, né? Que tem que passar por coisas aqui, tem que deixar um legado nesse plano para virar um ancestral, né? E aí muitas das coisas se confundem a partir dessa conotação. Sim, justamente. Quer dizer, o ancestral é um ancestral honorável, né? A gente não lembra da pessoa pelos feitos negativos. Às vezes até há feitos negativos, mas os positivos, os heróicos, né, suplantam, né, passam adiante e fazem com que aquele ancestral seja reverenciado, muitas vezes como uma divindade. Então isso é uma prática que se mostra na África de várias maneiras, né? E a gente vê no mundo do samba como isso se cruza. Até mesmo quando a gente vê a questão da passagem, né? Como que a comunidade reage a um sambista que morre, quantos poemas, quantos sambas que há para esse momento. É muito bom também ter a senhora com a gente, professora Helena, Muito para esse obrigado. momento de transformação, né, que é a transformação da matéria em espírito, que é a morte. Infelizmente, todos temos que passar para o outro lado, mas uma comunidade, quando se despede de um sambista, se despede com todas as honras, e a maior das honras, a gente fala muito isso no Quilombo, né, que é o pavilhão, e para cima, né, enfeitar, né, o corpo da pessoa em cima do féretro, né, do caixão. Então, a ancestralidade ela começa com esse momento em que a comunidade do samba e também as comunidades africanas elegiam aquele ancestre como alguém que todos gostariam de continuar se lembrando dele e ter perto, né? Eu estava lendo aqui antes da live um livro do Marco Aurélio Luiz Agadá, ele fala que o rei, né, os reis lá na Nigéria, né, em Ọ̀yọ́, enfim, eles têm um complexo que é o palácio, e dentro desse palácio há vários compartimentos que tem a ver com a memória do povo, né? Um dos compartimentos mais importantes é o da ancestralidade. O rei guarda com ele todos os ancestrais veneráveis da família e ficam ali num ambiente secreto, enfim, que não cabe falar muito sobre isso, mas essa que é um traço característico da cultura negra, que é de ter o ancestral perto de si, né? E a gente escolheu no nosso percurso aqui de live os enredos para analisar, para relembrar, né, aí afetivamente também, começar pelo enredo da Mangueira, de 99, que fala justamente de ancestralidade, né? Fala
de como o samba surge desse cruzamento do vivo com o ancestre, do ancestre com o vivo. Você que é um bom pesquisador de história do samba, história desses homens que são lembrados nesse enredo de 99. O nome é O Século do Samba, Século né? do Samba. Que estávamos fechando o século XX e Mangueira homenageia, né, o século XX, dizendo que a grande invenção do Brasil, do brasileiro, é o samba. Quer dizer, ele vai falar de invenções europeias, invenções de outros povos. Eu até achei interessante essa perspectiva dele, né? Dizer que o samba é uma invenção tão original que é colocada aí como uma das grandes invenções da humanidade, como a roda, Sim. como um avião, enfim. É bem, bem, bem legal. E aí ele vai trazendo os personagens, né, que são lembrados sempre no mundo do samba. E depois eu quero falar com mais detalhes sobre isso. O que você acha desse... Como é que é a sua leitura específica sobre esse Então, enredo? junta um pouco do que a gente falou já agora no início, né, sobre o que é ser ancestral, Uhum, e pro mundo do samba, né, o que a gente pauta na discussão sobre as escolas de samba, sobre esse legado, sobre esse protagonismo, nada melhor do que a gente iniciar essa conversa para lembrar quem iniciou essa questão do samba na pequena África do Rio de Janeiro e depois no Estácio, que também faz parte daquele espaço central ali, e aquela comissão de frente da Mangueira, ela traz recordações imensas por conta disso, né? Que lembrando que nessa passagem do século de 99, que estava se encerrando para os anos 2000, uhum. essas pessoas foram lembradas, né? E aí ele tinha Candeia, a Tia Ciata, a Carmen Miranda, é, Cartola, Nelson Cavaquinho, Donga, né? Donga, Clementina, Sim. que eram pessoas que de alguma maneira contribuiu, tem um espaço enorme dentro desse legado do samba, né? O samba não seria outro se essas pessoas não tivessem construído o que construíram, e a gente não teria essas bases, daquelas pessoas que estavam naquela comissão de frente, sendo homenageadas naquela comissão de frente. E, e aí, o Luciano está falando que é uma comissão belíssima. Eu considero eu gosto muito da comissão de frente clássica do início lá, que eram os baluartes que entravam todo mundo de terno, com seu terno, bonitinho e tal. Mas eu A lembro, Portela foi a última escola a abrir mão ela desse lutou tipo ainda de... contra isso. Lutou até o Ela, final, né? Ainda com o método tradicional de abrir o desfile. e aí eu lembro, né, sempre quando tem uma reportagem da Selma Candeia, da filha do Candeia, quando ela conta que ela estava no terreirão do samba e ela viu pela televisão aquela comissão de frente e ela passou mal porque aquela máscara, aquela pessoa que estava representando o pai dela, o Candeia, era muito parecido, estava muito real, e ela passou mal por conta daquilo, de só ter a lembrança, né? Sim, O que o ancestral causa na gente, né? De ter essa sim, lembrança, de ter essa vivência de uma coisa boa, importante, e a gente leva isso pra gente, né? E a gente sim, passa isso para outras pessoas, né? Porque o ancestral ele vai permanecer, essas personalidades que estavam na comissão de frente vão permanecer por muito tempo mais aí na nossa lembrança e na lembrança dos outros mais que vão vir depois da gente, né? porque é interessante também como é um enredo falando dessa vocação histórica da Mangueira para contar a história do próprio samba, a história do próprio carnaval, né? Essa coisa Que é a de história ser uma dela das também. primeiras escolas. Oi? Que é a história dela também. Que é a história dela, justamente. A história dela se confunde com a história de todos esses sambistas
que de uma forma ou de outra, sendo mangueirenses ou não, passaram pela história da escola, ou rivalizando, ou compondo junto, enfim. Todo esse processo complexo que forma a nossa história do samba, né? O Lousada chama na sinopse os sambistas de gênios imortais, que vasculharam os recônditos mais profundos da alma brasileira. Quer dizer, eles não só são ancestrais do povo negro, nesse caso, eles são ancestrais da mais profunda alma brasileira aqui, dizendo, de novo, confundindo esse povo negro com esse povo brasileiro, né? Bem interessante que o samba, nessa perspectiva, tem uma função de falar do umbigo, né? Uma das traduções para samba, semba, né? Umbigo, né? Coisa dessa região do ventre, que é de onde a gente nasce, onde a gente é nutrido, para poder continuar, né, o legado dos nossos antepassados nessa vida através da reprodução. Quer dizer, o samba também fala dessa coisa de remeter, obviamente, à origem. Às vezes é até um pouco clichê falar, sabe, origem, 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 mas realmente não tem muito para onde fugir em relação a essa questão da origem, porque a África é o berço da humanidade. Então, quando a gente fala em berço, a gente fala em origem. Quer dizer, o interessante desse... Continente mãe. o continente mãe, enfim. Então, essa relação que a Mangueira traz, dizendo que o século do samba é o século Boa noite, dessas Bruno. a Bruna, figuraça, ótima. Então, é o século dessa ancestralidade que remete, obviamente, ao continente africano, né? Quer dizer, enquanto o samba, né, está se formando ali no pós-abolição, na verdade ele já existia Eu antes ia do comentar sobre pós-abolição, isso. né? Ele já existia antes do pós-abolição, com outro nome, com outra formação, enfim. Que aí a gente traz a questão da origem, né, do samba. Tem um amigo meu que eu admiro muito, que é o Wallace Lopes, deu aula para vocês também lá no Bar, Sim, sim. e é professor agora da UFRJ, enfim. E ele escreveu uma obra bem interessante chamada Geossambalidade, falando das praças negras onde surgiu o samba. Quer dizer, o samba não é só um evento da pequena África, mas de várias praças negras, de uma rede de lugares, de uma rede de umbigos, de origens, né, que não se concentram apenas num lugar. Então a gente tem Estácio, né, tem Madureira, vai ter também a própria Mangueira Tem também, a quer Mangueira, dizer, na o percurso Tijuca. da linha do trem. Oi? Na Tijuca. Na Tijuca, Que a Tijuca é uma das primeiras também, né? sim. E aí esse enredo remete não só ao processo linear de É o passo a desenvolvimento do passo, não é um samba, passo a passo. não é um passo a passo, mas é um enredo complexo, que ele vai falar de momentos diferentes de gênese da cultura negra, né, da cultura do samba. Então, não só está na pequena África, mas vai estar nos cordões, no início, né? Nas coisas que acontecem em torno da Praça 11, mas também nos subúrbios, porque também era a época de Lima Barreto, ele também estava percebendo esse movimento do Rio de Janeiro se interiorizar para a linha do trem, e assim por diante. Então a gente fala Eu gosto muito de quando eu vou à cidade de samba ver as escolas todas ali como se fosse uma aldeia, né? É como se, Uhum. como se ali houvesse 12 nações, nesse caso que é 12 agora no momento, mas tantas quantas forem, são nações que estão ali aldeadas, né? Falando de diferentes origens, diferentes patriarcas e matriarcas diferentes, né? Então, eu gosto muito quando a gente tratar desse assunto da ancestralidade, porque ela nos remete à oralidade, quer dizer, cada um vai contar a origem conforme aprendeu que essa origem se dá. E aí acho que nos próximos enredos que a gente for analisar, a gente vai ver como isso fica conflituoso. Sim, sim, porque traz até a ponte
no refrão e quase no final, Uhum. que ele vai fala tem a comissão de frente, e aí ele fala do Silas de Oliveira, que para muitos é considerado o maior compositor de samba enredo, né? É, o Sim, Silas o Silas ganhou 16 sambas praticamente consecutivamente no Império Serrano no início, né? E tem dos escreveu Aquarela do Brasil praticamente sozinho. Hoje em dia é muito difícil a gente ver um compositor num samba enredo, às vezes a gente tem 10, 16 outros compositores. E o Silas compunha sozinho, ou ele compôs também com parceria com a Dona Ivone e com o Mano Delso, da viola. E aí tem um carro alegórico que é só dele, né? Que mostra o gênio da canção, que compôs vários outros sambas. E aí tem as tias baianas no outro carro, que também dar essa importância às matriarcas, sim, porque sem elas ali cozinhando, sem elas dando todo o suporte, também foram as primeiras cantoras nos grupos, porque é, tem vários livros referentes sobre isso, que eram a ala das pastoras, que elas escolhiam o samba, né? O samba tinha que ser escolhido e tinha que passar por elas. Se elas gostassem do samba, ele ia para a avenida. Se elas não gostassem, elas selecionavam. Então, a opinião dessas mulheres era importante, né? As meninas falaram no outro que é bem sobre isso, né? espera aí, Guilherme, deu uma engasgadinha. Você pode Ah, repetir a sua última não, colocação aí? sim, eu tava lendo aqui Sim. Não, ele está dessa dizendo. importância dela, né? Das Sim, mulheres também, né? Que falam muito, a gente rebate muito a questão do machismo dentro da escola de samba, mas muitas pessoas esquecem isso, né? Do papel da mulher, que não é só a passista, a figura rebolativa, como a Lélia coloca, né? A mulata do samba. Ela tem outras importâncias dentro de uma configuração de escola de samba. sim. É, o... Tem uma pergunta aí. A partir da premissa de que alguém tem de morrer para ser ancestral, os seus feitos, o que morreu para o samba dito brasileiro se formar? O que morreu? Uma boa pergunta. O que você acha? Eu acho que morreu o status do homem negro como escravo, né? Acho que isso morreu em um determinado momento. O escravo que não podia, não tinha domínio sobre o seu próprio corpo, e de certa forma, claro que depois isso vai ser substituído pelo racismo, essa opressão, a falta de liberdade, né? Mas de alguma maneira essas famílias podem voltar a se formar, né? Existir e essas praças negras podem voltar a se aglomerar, né? Tudo que a gente gostaria agora e que esse vírus, por exemplo, atualmente nos tirou a possibilidade de se aglomerar, de estar junto, né? Que eu acho que é algo que qualquer restrição de liberdade nos tira também, né? Então, esse status do negro na senzala é, acaba, né, com isso nas resistências anteriores a, ao fim da escravidão oficial, né, dada aí pelos esse status de entendimento aí dos brancos sobre os escravos escravizados, né? Então essa resistência, assim, quando ele vai para o quilombo, ele já está formando ali as suas redes, suas praças culturais para poder construir o samba dito brasileiro. E depois esse fenômeno urbano também, né, no caso Madureira, com a chegada, né, com a saída do povo do Vale do Café e a chegada na região de Madureira, ali, por exemplo, a formação daquelas comunidades ali todas também concorre com a formação desse samba dito brasileiro urbano. E aqui o movimento de diáspora baiana, de diáspora baiana, né, que
logo também após a abolição, um pouco antes, a região ali do Porto, bastante efervescentes com as chegadas de, de população aí, população negra provinda da Bahia e de outras regiões. Fala você, Guilherme, o que você Então, considera que morreu? boa noite, Kimone. Boa pergunta. A questão dessa configuração enquanto o samba ser brasileiro, a gente não considera essa questão de samba brasileiro uma questão de nomenclaturas, né? Então a gente coloca dentro da perspectiva que o samba é africano e afrodiaspórico, né? Que é realizado por pessoas a partir desse cruzo do Atlântico, do continente africano para cá. Esse legado ancestral, que é uma das coisas que o colonizador não consegue retirar da gente, que é o conhecimento, as nossas práticas culturais, os nossos saberes, que a todo momento ele tenta tirar do nosso povo e ele não consegue. E aí existe esse roubo sobre a nomenclatura de roubar o samba e trazer o samba para se formar brasileiro, né? Que é ali na década de 30, ali com Getúlio Vargas e afins. E também passou muito por uma questão de sobrevivência, né? Como o Osmar colocou, as escolas de samba ela surge 30, 40 anos após a abolição, né? Então não tinha uma configuração, uma junção desses africanos da diáspora para se reunir, não tinha espaços para se reunir. Existiram os quilombos quando viemos para cá, e depois eles recriaram os terreiros, não como era na África, mas eles foram adaptando, a partir também dos povos originários aqui do continente americano, dito americano. E aí, para sobreviver de uma forma de resistência, eles foram criando esses espaços. Se auto-intitular enquanto uma cultura brasileira, não foi a gente que denominou isso. Foi uma denominação por parte do colonizador, do capital. Então, é muito difícil ainda a gente se prender dessas amarras. Então, eles tentam até hoje surrupiar, roubar o samba, as escolas de samba, a nossa cultura, a capoeira, o jongo para eles, e a gente faz esse movimento de resistência, né? Então a gente continua existindo e sabendo diferenciar, né? O nosso samba é diferente, por exemplo, do samba que se configura como a bossa nova. Então, o nosso samba de terreiro, o nosso samba partido alto, porque o samba também ele é diverso. Assim como os povos que a gente vai falar mais para frente, não veio um povo de um lugar só, veio o povo que são espalhados da África. Então, é difícil a gente ter uma unidade cultural, né? Assim, se não tiver uma junção de você fazer esse resgate ancestral, como a gente vem falando, de saber da onde os nossos ancestrais vieram, a gente não consegue caminhar na mesma direção. Então, a gente tenta resistir para existir e aos poucos a gente vai fazendo isso, né? A gente não tem uma resposta pronta de quando que vai ser e qual o caminho que a gente vai tomar. A gente sabe os caminhos que a gente toma para continuar resistindo, né? É isso. Aí a gente, fazendo esse gancho aí com o que você tá dizendo, Guilherme, você fala da gente não saber de onde a gente veio, né? Então escolhemos aí, acho que faltou né? Depois a gente conversou ontem sobre isso e acho que a gente pode comentar hoje aqui, que são os outros enredos que a gente tá para abordar, né? Ilha 2017, Zaratempo, depois Beija-Flor 78, Criação do Mundo na Tradição Nagô,
e Grande Rio 94, os santos que a África não viu. E aí eu vou, já que você é um cara que gosta de pesquisar os povos Banto, a cultura Banto no Brasil e suas transformações aqui no território diaspórico, vou jogar essa bola de começar falando da ilha para você. Então, esse enredo da ilha, o samba, o desfile, ele é bem particular porque ele é um dos poucos que aborda a questão dos inquices, do povo banto, que também é um povo banto, mas são quase 500 mil línguas e Não, etnias e povos, 617. 600 e tantos. Cada vez se descobre uma outro povo, uma outra etnia dentro do continente a partir da, da Austral, do centro para o sul do continente africano, que é onde eles se Sim, desenvolvem mais basicamente, né? E aí é um povo de 10 mil anos, né? Então a gente conhece pouco, a gente tem poucos textos, traduções para o Brasil, para o português, para a língua portuguesa, para a língua do colonizador. E aí, nas escolas de samba tem a influência, né, que a gente vai falar mais um pouco mais para frente, das pessoas que constroem, que vem para cá no êxodo rural da Bahia para o Rio de Janeiro, ali depois da abolição. E a gente pode tentar caminhar por os primeiros povos africanos que vieram escravizados para o Brasil foram os povos bantos, né? Lá já no início, ali 1530, 35, tem registros dos primeiros povos bantos que embarcam nos tumbeiros lá no continente e vêm para o Brasil. E foi, eu acho que mais de 1 milhão de pessoas ao longo desse período de 388 anos de escravidão. E aí a gente busca não abordar isso, né? A gente acha que é importante falar de racismo, mas não ficar só nessa questão de remoer o racismo e tal. A gente parte para um outro caminho que é de valorizar a nossa cultura, valorizar os nossos ancestrais. E aí, por isso, eu comecei a estudar os povos bantos a partir disso, né? Dessa valorização de entender que o que são esses povos e o que para a gente representa os bantos. O enredo da ilha começa com o Coquitembo, que é o Nizambi dá essa missão para ele de criar o planeta, os planetas do universo, porque tem o Itan dele que ele fala que ele não tem tempo para conseguir organizar todas as suas coisas, né? E aí o Nizami fala para ele, então, você vai dominar o tempo e vai fazer as coisas do seu jeito, já que você está reclamando, então você vai lá e organiza o tempo do seu jeito, as coisas do seu jeito e tal. E aí ele foi com os outros com os outros inquices, que o enredo fala também sobre outros inquices, mas parte do tempo, que vai contando o tempo dessa África, que é desde o início lá de 10 mil anos atrás, de como surgiu esses povos, da criação da natureza, desse convívio com a natureza, desse convívio da dominação da natureza, de fato, né? Que tudo que a gente organiza vem da natureza, os seres vivos vêm da natureza. E aí os povos bantos, e o enredo fala sobre isso, que a nossa criação é matriarcal, e porque o princípio de tudo vem da mulher, né? Quem gera a vida é a mulher. Então, o princípio de tudo é a mulher. Então, até para fazer a forja do fogo, como eu venho contando em alguns posts no meu Instagram, tudo isso passa pelas sociedades matriarcais dos povos bantos, que para fazer a fornalha, as mulheres que vão
atrás da argila, e aí elas dominam a argila porque dentro desse tanto de criação, a gente descende dessa argila sagrada, e aí é o sopro da vida naquela argila aí, e aí o tempo ele molda, vai moldando a gente a partir dessas configurações do tempo, né? E aí uma coisa super interessante desse enredo que ele coloca é que a gente ainda está em construção de mundo, né? Nosso mundo ainda não ele não é finito, ele não tem fim, ele vai, com o passar do tempo a gente vai construindo. Então, se pegar aí entre outras sociedades, Kemet, é, até o Oió e outras civilizações, outros reinos, as sociedades bantus bem recente, né? Pegando até comparado com a Europa, né? Que a Europa os homens neandertais que vai dar depois aos os homens brancos da Europa, os povos brancos da Europa, ele é bem do período onde hoje a gente tem registro dos povos bantus. A gente não sabe um pouco mais para trás, né? A gente sabe ainda um pouco daqui para frente. E, e aí a importância, né? Oi, Barbie. Boa noite. E aí entra dessa questão, né? Dessa importância. É um dos poucos enredos que aborda a questão dos inquices do povo banto e o candomblé de Angola, o candomblé banto, ele também é bem pouco falado nas escolas de samba. A gente tem partes nos enredos, alguns outros, como foi da Grande Rio esse ano, mas falando do candomblé de Angola, do candomblé banto, não tem ainda, ninguém fez ainda um carnaval abordando essa construção dessa sociedade, dessa religião, desse tipo de cultura, de vivência de vida, dessa tipo de espiritualidade. E eu achei um enredo super importante, assim, da ilha. Não foi uma coisa caricata, foi a importância de alguns inquices para essa criação do mundo, como a gente vem dizer, né, que a gente escolheu esses enredos a partir disso. A gente falou da criação do samba, da importância da criação do samba, e a gente vai passar por algumas sociedades que configuraram esse espaço onde a gente está. E é Espaço criador, basicamente. né? É, e aí, superficial, né? Que não tem como a gente aprofundar no pouco tempo que a gente tem de live, e dessa importância, né? Desse candomblé. Os povos bantus, eles são importantes para a gente, não só na questão religiosa, mas na influência da nossa língua, no nosso jeito de falar, no que a Lélia chama de português, é muito da influência dos povos bantus na língua do colonizador, né? Na língua portuguesa. Sem os povos bantus, sem as línguas dos povos pindorâmicos, do tupi, do guarani e outras línguas, a gente falaria o português de Portugal, né? Como eles falam lá. E aí a gente sofre essa influência, a gente resiste também a partir dessa marca da língua, a partir da língua, que é uma outra forma de resistir, de você manter a sua forma de conversar, que é muito que acontece nos terreiros, de professar a espiritualidade, a fé, que você mantém ali consigo um pouco daquilo que vem se perdendo, vem tentando se retirar da gente a todo custo, né? Não é à toa que o Abdias, no quilombismo, ele fala que a gente deveria aprender nas escolas uma língua africana também, junto com a gente Sim. aprende a língua portuguesa, então a gente deveria aprender uma língua africana também, né? Que é também o que os povos da independência lá no continente
foi abordado, né? Que eles falavam uma língua do colonizador, francês, inglês, alemão, português. Então eles falavam também uma língua do seu povo, né? E aí Angola ele tem muito do Kibundo, que também são 600 e outras línguas, né? Então é muito difícil você escolher uma para uniformizar, né? Então é entender que também esses povos são diversos, mesmo dentro de uma unidade, da unidade Banto, existem outros povos, são povos do mesmo domínio é, de reino, de língua tal, mas tem suas particularidades, assim como a gente tem dentro das denominações religiosas. Né? E É importante aí. falar também, pode falar, Não, pode depois continuar. eu digo. Não, é importante falar também da dominação geográfica, política e social desses Isso. povos e as instituições, essas instituições políticas que eles trouxeram para cá, né? O Quilombo não é uma instituição como a gente aprende na escola, que só se desenvolveu aqui como resposta à escravidão. O Quilombo, na verdade, já era uma forma política Sim, sim. já existente em África, né? E é importante O falar Quilombo é disso. uma das configurações de sociedades que eles tinham lá, Uma né? das configurações, justamente. E Tem aí, várias quando eles sociedades, vieram. sociedade secreta, sacerdotal, Sim, sociedade de adolescentes, grupos de idade, que também é algo importante dizer que tem nas sociedades africanas, as escolas de samba se organizam também por grupos de idade. Eu acho que eu não trouxe para a mesa, mas é um livro que eu gosto muito de mostrar, tá ali na estante, que é A Flecha de Deus. Daqui a pouco a gente vai para a Nigéria e a gente entra um pouco nessa seara das sim. particularidades Até de essa questão da organização social. educação, que a gente tem de educação fechada, como você bem abordou, tem essa diferenciação. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. Não é um comentário sobre a Ah, distribuição tá, sim. linguística. Quimbundo no norte, Umbundo, entre outros crioulo de português, né? Então, Ela sim, sim. vai se... Pode Tem continuar. esse livro que eu tô lendo, que é África Banto, que ele divide em 5 períodos como se estivesse evoluindo, mas é a questão de contato com outros povos e a partir disso eles vão se modificando, mas se modificando e entrando em contato com outros povos do continente africano, né? E aí eles têm uma alimentação mais de vegetal, de legumes que eles plantam, de tubérculos que eles plantam. E aí eles conhecem o povo que hoje é a Nigéria e passam a, a, a cuidar de gado. E aí depois ele entra em contato com outro povo e aprende a questão da metalurgia, a pesca, e daí, porque a gente fala muito da escola de samba, que o problema da escola de samba não é a gente aceitar o estranho dentro dos nossos espaços. É o que o estranho faz dentro dos nossos espaços a partir disso. Porque se fosse tudo fosse como era antes, sem as colonizações, a gente estaria passeando por todos os lugares do mundo a partir disso, né? Dentro do comércio, que os povos bantus cruzaram a outra parte do oceano para ir fazer comércio com a Índia. É, tem registro deles aqui antes dos portugueses no continente O Diop, pindorâmico. o Diop vai dizer que o rosto da esfinge é de um imperador banto, né? O rosto da Uhum. esfinge de Gizé, né, que teve o seu nariz desgastado ou destruído, né? Uns vão dizer que foi bombardeado, outros foi desgastado. Com o tempo a gente sabe que foi destruído. E que remete, de fato, a um personagem do que a gente chama de sul, nessa geografia ocidental, sul da África, mas que a gente sabe que é dali que partem todos esses povos. Né? A geografia dos povos Banto pega aí Congo, onde hoje é o Congo, né, Nigéria, Angola, Camarões, já chegou parte sul do Camarões.
sim, parte sul do Camarões, que é esse lugar de contato aí com iorubais e outras Isso. Aí é parte tribos. também da África do Sul, ao norte da África do Sul, que também tem outros povos que vivem lá e aí entra em contato. É bem essa questão de da gente mesmo, da gente ser espirituoso, de estar sempre recebendo outras pessoas. É uma coisa, a gente até já conversou sobre isso, né? Da gente aceitar, ser sempre festeiro, ser sempre amigo dos outros e só que aí não é um problema Xenofilia, nosso. né? Isso, aí Xenofilia. a gente tem que aprender a se defender enquanto isso, né? Aprender a defender a nossa cultura, para É, não o, deixar ser roubado como a gente vem sendo ao longo de séculos, né? o que é interessante também da cultura Banto é como é a mais antiga no Brasil, né? E, ela tem esse dado, né, de ter se arraigado no nosso modo de ser, ao ponto de a gente não identificar mais o que é Banto e o que não é, na verdade. Se a gente for analisar, a gente é muito Banto, né? Bastante Banto no nosso modo de ser, de sermos negros e como essa cultura ela vai se interiorizando, por exemplo, Minas Gerais nas Congadas, enfim. Os Que Vissungos, é justamente o que o próprio enredo diz, né? Como o tempo vai se adaptando às diferentes sim. circunstâncias, né? Que na sinopse, o autor da sinopse, se eu não me... Eu sei que é o autor do Carnaval Lusado, não sei se ele é o autor da sinopse, mas ele Uhum. coloca a evolução do tempo em 5 elementos, né? O éter, que são os inquices criadores, onde está Zambi, onde está o próprio Quitembo no seu estado mítico, né? No seu estado só espiritual, e se encontra com o estado material, que é o Quitembo rei, né? De rei Ungola, né? Um rei, né? E que tem essa missão que você disse no início. E no decorrer do enredo, ele vai tendo contato com outros inquices para construir o mundo, e que esses outros inquices são agrupados em elementos da natureza, em reinos, né? O reino da terra, onde ele vai encontrar Katendê, Gongobila e Tem Angorô, a não questão lembro da mais. Kukuana, Isso, é que ele vai para a questão da natureza da terra, né? sim. A guerra também, Coce, e também a saúde e a doença, a vida e a morte, com Que os são indícios os da morte. povos E bantos assim, água, fogo, terra e ar. Pode falar. são Oi? os povos bantos vivendo com a natureza, né? Então, entendendo Sim, todo o mas ciclo de passagem a partir desse contato com a natureza, com os espíritos, né? sim. Que Não, é e é o. interessante, é como cada um desses elementos parece de fato uma fase de inteligência da humanidade, de desenvolvimento das Uhum, técnicas. Tem a idade do ferro, né? Tem a idade anterior ainda, que é a própria, fogo, que é antes do ferro, do fogo, a idade da lama, né? Que é a que figura é a que dá a lama argila. para a humanidade surgir, enfim. Quer dizer, ali até é um enredo que fala de uma cosmogonia que tem uma hierarquia, né? Existe uma progressão desses elementos. Eles não aparecem de modo caótico. Tem um porquê, Sim, primeiro via terra, depois via água, depois o fogo e depois o ar, no final o ar. Quer dizer, você falou um dado interessante, que as culturas Bantu têm o matriarcado como foco, né? E, de fato, a terra e a água são vistas como elementos femininos, né? E vem primeiro dentro da ordem, né? Se a gente sim, for para essas o dominações. Ocidente, no Ocidente, primeiro é o masculino, é o fogo, depois que vem a terra, Sim, depois que vem o ar, depois a água. Quer dizer, na África, primeiro dois elementos femininos, água e terra, para depois vir dois elementos masculinos, fogo e ar. É bem interessante tipo, essa. depois de dominar, desculpa, O a mais bruto, pesca. né? Depois da Depois de dominar a pesca, que eles essência. aprenderam a pescar e a navegar, eles Uhum. partem para a plantação, que a agricultura também é feminina dos povos bantus. E aí, depois de um tempo que eles dominam a argila, a terra, a questão da agricultura, que eles vão dominar o fogo e a metalurgia.
Então, E aí vai criar a política, né? A guerra isso. política, essas relações para fora, né? É bem E aí, interessante. nesse livro que fala da África Banto, depois que as sociedades começam a ser mistas ou patrilineares, que começam esses grandes problemas de guerra, de conflito entre os reinos, e aí os povos vão se dissipando, cada um vai para um lado, porque é basicamente isso, né? Enquanto é gerido por mulheres, mesmo quando é patrilinear, a mulher não deixa de ter uma importância política dentro das sociedades patrilineares, mas importâncias maiores passam a ter o homem, e aí tem essa necessidade de buscar novas terras, novos caminhos. Aí entra a parte da guerra que você falou, que vem muito dessa configuração que a gente tem, né? Esse conflito entre o masculino e o feminino nos remete ao nosso próximo enredo, que eu acho que é o da Beija-Flor, né? Beija-Flor 1978, primeiro tricampeonato da Deusa da Passarela, que é o enredo Criação do Mundo na Tradição Nagô, né? Que é uma outra tradição. A tradição é a última a chegar no Brasil, né? Como o transporte dos povos escravizados, né? Dos nossos ancestrais escravizados, mas que hoje é muito presente nas escolas de samba, muito mais até, como você mesmo colocou, do que os povos banto, né? Os povos banto são, de certa forma, raridade, e aí eu colocaria junto com essa raridade os povos jeje, né? Os povos Sim. alifon, do Só antigo eles Daomé. não têm. É, com só eles, algumas escolas já fizeram alguma coisa ou outra, mas, de fato, os povos iorubá têm uma proeminência aí de aparecimento nas escolas de samba e são mais popularizados, né? Até porque hoje em dia todo mundo quer saber qual é o seu orixá, né? Quer dar com seus fios de conta para dizer que é do orixá X, enfim. É uma cultura hoje que é mais dominada, né? Para bem e para o mal, né? Porque às vezes pode haver uma banalização e quem sabe fazer como a Beija-Flor de 11 em 30 soube muito bem fazer em 78, dar conta do recado de trazer aí essa cultura que é milenar também, como é a cultura banta, né? Tem a cultura, né, de milenar, com uma história complexa aí. Bem, esse enredo da Beija-Flor, a gente tem poucas imagens, né, do desfile, um desfile de 78, tem um vídeo de 10 minutos, com Hum, algumas imagens muito brancas, a escola já desfilando de manhã, né? A eu imagem acho que é clássica são as mulheres no abre-alas, as mulheres negras, né, em redor de uma espécie de opachorô, enfim, não sei o que seria aquele objeto, mas é a representação da própria criação do mundo que nasce do conflito entre Odudua e Orixalá ou Batalá. Na verdade, Olodumare, que é o Deus Supremo, dá uma missão ao seu filho, o Batalá, e ele, antes de ir para a missão, ele consulta o oráculo de Ifá, que é Urumilá, e Urumilá diz que para ele ter sucesso na sua missão, que era de criar o mundo e todas as coisas, ele deveria dar uma oferenda para Exu, que é o procriado, né? O primeiro filho que nasceu do hálito de Olodumare, enfim, que era responsável, era o guardião do universo, era responsável por equilibrar todas as coisas. O Batalá, muito arrogante, né? Que é nossa, eu sou o príncipe, né? Eu sou o filho do cara, vou dar oferenda para ninguém. Não deu a tal da oferenda e quando chegou na Terra, na hora de criar, de cumprir com a sua missão, ele sentiu muita sede, Exu colocou uma sede muito forte no corpo dele, quis se vingar porque não recebeu a sua oferenda e você tá aí, Guilherme? Tá dando uma, tô uma ouvindo. perdinha aqui. Ah, tá. Tô É, ouvindo. e se vingou e colocou uma sede muito forte nele, não mostrou o caminho da água, e a única coisa que ele achou foi uma palmeira, e ele bebeu do vinho da palmeira, bebeu do líquido do interior da palmeira, e na verdade isso era cachaça, era aguardente, né? E ali o grande Deus branco, né, o orixá branco,
Criador dos homens, acabou adormecendo, como diz o samba, e se perdeu, né? Acabou adormecendo e perdeu o bonde da história, né? Acabou que não pôde fazer o que tinha sido destinado a ele a fazer. Quando ele acordou, ele perdeu, né? Tudo o que aconteceu. Quando ele acordou, ele viu que tinha perdido a missão. Olodumare já tinha visto que o filho ia fazer, não ia conseguir seguir a sua missão, porque a natureza dele era da teimosia, e deu a missão para a filha, ou em algumas versões, aí é uma outra briga, né? Em algumas versões, filho, mas vamos ficar com a versão que o Joãozinho 30 trouxe, né? Que é de Odudua como uma deusa, como uma divindade feminina, e que cumpre a missão direitinho, cumpre todos os ebós, segue todos os ritos e consegue, de forma muito inteligente, construir toda a natureza, todos os seres viventes. Na verdade, como o Ixalá, nesse mito, ficou a ver navios, Odudua ficou responsável por construir todas as forças da natureza, menos uma, que quando Orixalá volta ao Olodumare pedindo perdão por não ter cumprido a sua missão, Olodumare dá a missão a ele de construir o homem, de construir a humanidade. E aí, genialmente, os Yorubais separam, né, as duas, filosoficamente, separam, né, a natureza não humana, estão os orixás, né, estão os elementos da natureza, água, fogo, terra e ar, essa força que, nesse caso, ela fez tudo certinho, né, ela não desobedece, né, ela é perfeita em si mesma. Então, ela é redonda, né, ela é feminina. Então, o Dudu criou a natureza, criou aquilo que inclusive nos cura, né? Que nos mata também, né? Que é o que nos domina. E o Orixalá ficou com a função de criar o homem, que é esse ponto de complexo entre os orixás e a obra de Odudua, que é a natureza, né? O homem é fruto de uma desobediência aí, né? Quando a gente for pensar como esse enredo se desenvolve, ele explica a humanidade a partir do contraste entre perfeição e imperfeição, né? A criação do mundo, né? O mundo é o que reúne homem e natureza, né? O que reúne o ser humano e a natureza. E aí tem um filme que a gente viu que é um filme maravilhoso, é o Samba da Criação, não é isso? Samba da Criação do Mundo, é um filme de 79. É um documentário do enredo, Isso. que é da